Existe um erro que está destruindo os homens, e ele parece inofensivo. Ele não tem nome dramático, não é vício pesado, não é fracasso escandaloso. É algo muito mais perigoso. É o erro de viver no modo automático, achando que ainda dá tempo. Tempo para começar, tempo para mudar, tempo para virar o jogo. Só que tem um detalhe que ninguém fala. O homem raramente quebra de uma vez. Ele aprodece aos poucos. Vai aceitando menos, vai tentando menos, sonhando menos. E chama isso de maturidade, quando na verdade é desistência disfarçada de equilíbrio. O erro silencioso que está acabando com os homens é a acomodação racionalizada. É quando você começa a justificar o próprio enfraquecimento. Tá tudo bem sim, depois eu vejo isso, não é tão importante, mas no fundo, você sabe que está traindo a versão de si mesmo que queria ser mais. Isso corrói, não por fora, por dentro. E se você acha que isso não é com você, provavelmente é. Vamos chamar esse erro pelo nome real. Conformismo confortável. Não é preguiça, não é fracasso, é pior. É quando você consegue sobreviver, mas parou de crescer. Você paga as contas, cumpre as obrigações, não dá trabalho pra ninguém, mas também não constrói nada grande. E o mais perigoso, você começa a se comparar, mas só com quem está pior. Isso é anestesia. Você olha pra alguém perdido e pensa, eu pelo menos não tô assim. Só que a pergunta nunca foi essa. A pergunta é, você está mais forte do que estava há um ano? Ou está mais cansado? O homem que entra nesse erro começa a negociar consigo mesmo. Ele troca disciplina por distração, troca ambição por conforto, troca risco por segurança ilusória. Toda vez que ele faz isto, ele perde um pouco de respeito por si mesmo. Não é algo que os outros veem, mas ele sente, na forma de irritação sem motivo, impaciência, comparação constante, aquela sensação de que a vida está passando rápido demais. Isso não é azar, não é fase, é consequência. Existe uma diferença brutal entre paz e estagnação. Essa palavra até que é interessante. Estagnação é algo que você não visualiza, você sente. A paz fortalece, a estagnação enfraquece lentamente. E o erro silencioso é confundir uma coisa com a outra. O erro silencioso não acontece por acidente, ele é escolhido. Não conscientemente, mas repetidamente. E aqui está um motivo que quase ninguém admite. É mais fácil nunca tentar com tudo do que tentar de verdade e falhar. Porque enquanto você não se compromete totalmente, você pode mentir para si mesmo. Se eu quisesse mesmo, eu conseguiria. Eu só não tô focado agora. Quando eu decidir de verdade, eu mudo. Isso é proteção de ego. É manter o potencial intacto, porque potencial não testado nunca dói. Já a realidade? Dói. Existe outra coisa também. Responsabilidade. Crescer exige cortar distrações. Exige disciplina quando ninguém está olhando. Exige dizer não para prazeres imediatos. E o mundo moderno é uma máquina de distração. Entretenimento infinito, comparação infinita, dopamina barata 24 horas por dia. Você não precisa ser forte para sobreviver hoje. Você precisa ser mediano. E o problema é exatamente esse. O ambiente recompensa o mínimo. Então muitos homens param no mínimo. Mas tem algo ainda mais profundo. Solidão. Quando você decide evoluir de verdade, você inevitavelmente se distancia de pessoas. Você começa a falar de metas e percebe que os outros só querem falar de fofoca. Você começa a priorizar a disciplina e te chama de exagerado. Você começa a se cobrar mais e parece arrogante. Então muitos homens escolhem permanecer pequenos, porque é mais confortável pertencer do que se destacar. E aqui vem a parte mais brutal. Você não está cansado da vida. Você está cansado de viver abaixo do seu próprio padrão. Isso destrói por dentro. Porque você sabe que está jogando abaixo da sua capacidade. Você sabe que está se distraindo para não enfrentar algo maior. Mas admitir isso exige maturidade. E maturidade dói. O problema do erro silencioso é que ele não explode, ele corrói. E você só percebe quando olha para trás e sente o vazio estranho. Não é tristeza dramática, é pior. É a sensação de ter sido morno. Você encontra amigos que arriscam, que erraram, que quebraram a cara, mas cresceram. E você? Você ficou no seguro. Seguro até demais. Existe um tipo específico de dor masculina, que quase ninguém fala. É a dor de perceber que você virou espectador da própria vida. Você comenta, você critica, opina, mas não executa. E quando a execução não acontece, o respeito próprio começa a desaparecer. Não de uma vez, mas em pequenas rachaduras. Você começa a evitar espelhos internos, evita pensar sozinho, evita silêncio, porque no silêncio
a pergunta aparece: era isso? E o mais cruel, o mundo continua. Ninguém para te avisar que você está ficando para trás. Ninguém te chama de fraco. Ninguém te confronta. Você só acorda um dia, com menos energia, menos ambição, menos fogo. E acha que é a idade. Não é a idade. É o acúmulo de concessões. Cada vez que você escolheu o conforto, cada vez que adiou a decisão mais difícil, toda vez que disse depois, você estava voltando na versão menor de si mesmo. E aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. O tempo não negocia. Ele não se importa com sua intenção. Ele só passa. E se você continuar vivendo no quase, vai acordar um dia desejando ter tido a coragem que hoje você ainda tem, mas não usa. Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe duas coisas ao mesmo tempo. Uma, ninguém vem salvar ele. Duas, ele é responsável por absolutamente tudo que tolera. E isso é pesado. Porque enquanto você culpa a circunstância, governo, relacionamento, azar, você ainda tem desculpa. Quando você assume responsabilidade total, acabou a desculpa. Só sobra ação. O erro silencioso que destrói os homens. O erro silencioso que destrói os homens não é fracassar. É aceitar viver abaixo do próprio potencial. Fracasso dói, mas ensina. Tentativa constrói força. Risco cria identidade. Acomodação cria arrependimento. E arrependimento é a única dor que não volta atrás. Você quer saber o que realmente diferencia os homens que crescem dos que estagnam? Não é talento, não é sorte. É a tolerância à própria frustração. O homem que evolui aguenta se sentir insuficiente, sem fugir disso. Ele aguenta perceber que não está atrasado, sem usar isso como desculpa. Ele aceita o desconforto de mudar hábitos, muda o ambiente, muda a postura. Ele escolhe perder conforto agora, para não perder respeito próprio depois. E aqui vem algo que poucos entendem. Você não precisa de motivação, você precisa de padrão. Motivação é emoção, padrão é identidade. Quando você decide que não aceita mais ser mediano, não é porque você está inspirado, é porque ficou insuportável continuar pequeno. E isso muda tudo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu ainda tenho tempo. Talvez tenha. Mas cada dia que você continua no modo automático, é um voto na sua versão enfraquecida. E ninguém vai sentir isso por você. Ninguém vai lutar essa batalha por você. Ninguém vai sofrer o arrependimento no seu lugar. E existe também um tipo de homem que chega no fim da vida e pensa, eu tentei, eu arrisquei, eu fui até onde consegui. E existe o outro que pensa, eu poderia ter sido mais. O segundo não foi derrotado pelo mundo, foi derrotado pela própria hesitação. Então, a pergunta final não é motivacional, é direta. Você vai continuar negociando com seu próprio potencial? Ou vai parar de pedir permissão para crescer? Porque o erro silencioso só vence quando você continua escolhendo ele. E a escolha sempre foi sua. Talvez você tenha se reconhecido aqui. Talvez tenha sentido aquele desconforto quieto. Aquele que aparece quando tudo fica em silêncio. E você não tem mais distrações para se esconder. Não é falta de talento, nem de sorte. É o acúmulo de pequenas concessões, pequenas fugas, pequenos amanhã eu começo. E no fim, a vida não destrói ninguém de uma vez. Ela desgasta, devagar, silenciosamente, até você acordar e perceber que virou metade do que poderia ser. Se isso te incomodou, ótimo, porque a indiferença é o verdadeiro fim. E talvez ainda exista tempo, mas tempo não é promessa, é responsabilidade. Esses são apenas alguns fragmentos de pensamento. E talvez, só talvez, eles estejam dizendo mais sobre você do que você gostaria de admitir.